Os enigmas não resolvidos da civilização maia continuam despertando curiosidade em especialistas e admiradores das culturas pré-colombianas. Apesar de séculos de estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta, e uma parte significativa de seu legado permanece oculta nas densas florestas do México, Guatemala e outros países da região onde essa cultura floresceu. Os maias ocuparam uma área de cerca de 300 mil quilômetros quadrados e se destacaram como uma das sociedades mais avançadas das Américas antes da chegada dos europeus, rivalizando em complexidade com as grandes civilizações do Velho Mundo. Seus conhecimentos em arquitetura, matemática, escrita, astronomia e agricultura impressionam até hoje, embora o que sabemos sobre eles seja apenas uma pequena fração do que ainda permanece desconhecido. Neste texto, exploraremos alguns dos maiores mistérios que envolvem essa civilização, que entrou em declínio há mais de 1000 anos, desaparecendo de forma tão misteriosa quanto fascinante. O primeiro enigma envolve a cidade de Zacatezei, localizada no atual estado mexicano de Chiapas. Junto com centenas de outros assentamentos, essa cidade foi abandonada pelos maias no século IX. As ruínas de Zacatezei, com pelo menos 2.500 anos de história, se espalham por 40 hectares de terreno acidentado. Em seu auge, a cidade era dominada por uma pirâmide de 14 metros de altura, possivelmente usada como túmulo real. Ainda é possível identificar os vestígios de um campo para o jogo de bola com mais de 100 metros de comprimento. O nome Zacatezei significa cal branco e o sítio arqueológico fica a poucos quilômetros de uma pequena comunidade com o mesmo nome, na região da selva lacandona, próxima à fronteira com a Guatemala. Em determinados períodos, Zacatezei rivalizou ou se aliou a centros maias mais poderosos, como Piedras Negras, Bonampak e Palenque. A cidade prosperou entre os anos 250 e 900 da Era Comum, período em que a cultura maia alcançou seus maiores avanços em arquitetura, matemática e astronomia. No entanto, como muitos outros centros urbanos, foi abandonada no século IX, deixando para trás regiões inteiras que se tornaram desertas. Outro ponto intrigante é a comparação entre os maias e os gregos da antiguidade, porque essa civilização é considerada a mais sofisticada das Américas pré-colombianas. A resposta está em seus calendários de precisão impressionante, seus complexos hieroglifos, sua habilidade em prever fenômenos astronômicos como eclipses, seus avanços matemáticos e seu sistema agrícola altamente produtivo. Sem o uso da roda, ferramentas de metal ou animais de carga, os maias construíram uma sociedade notável. Para o pesquisador Simon Martin, curador do Museu Penn da Universidade da Pensilvânia, eles foram os gregos do Novo Mundo, desenvolvendo uma civilização avançada apesar, ou talvez por causa, de suas divisões políticas, com mais de 100 reinos competindo entre si. Sua influência se estendeu do norte da Guatemala até a península de Yucatán, passando pelo oeste de Honduras e El Salvador, além de Belize. Assim como as cidades-estado gregas, como Atenas, Esparta e Corinto, os centros maias como Tikal, Palenque e Zacatezei nunca formaram um império unificado, mas sim uma rede de cidades independentes e rivais. Um dos aspectos mais fascinantes dos maias e seu sistema de contagem do tempo. Eles criaram um dos calendários mais precisos da história, provavelmente aprimorando conhecimentos herdados dos olmecas. Seu calendário solar era tão exato que superava até mesmo o calendário gregoriano, usado atualmente. Essa precisão foi possível graças a observações astronômicas meticulosas e a um sistema matemático avançado, que inclui o conceito do zero. Os maias acompanhavam os movimentos dos astros com uma exatidão impressionante. Calculavam o ano solar em 365,242 dias, um valor muito próximo do aceito hoje, que é de 365,2422 dias. O ciclo lunar era estimado em 29,5308 dias, quase idêntico ao valor moderno de 29,5306 dias. Já o ciclo de Vênus era calculado em 583,92 dias, enquanto o valor atual é de 583,92 dias. Uma das teorias mais aceitas para explicar o colapso maia aponta para uma seca prolongada. No século IX, muitas cidades foram abandonadas e dinastias inteiras desapareceram. Embora já se soubesse que o declínio coincidiu com um período de estiagem, faltavam dados concretos sobre sua intensidade. Um estudo recente da Universidade de Cambridge analisou camadas de sedimentos do fundo do lago Xixancanab, a 70 quilômetros de Mérida, em Yucatán. Os resultados indicaram que, entre os anos 800 e 1000, a quantidade de chuvas na região caiu pela metade. Uma seca tão severa, prolongada por décadas, pode ter sido a principal causa do colapso dessa civilização. Outro mistério envolve o abandono de Tikal, uma das maiores cidades maias, localizada no atual território da Guatemala. Em apenas um século, a vida urbana na cidade desapareceu.
uma pesquisa multidisciplinar da Universidade de Cincinnati buscou desvendar esse enigma. Os primeiros resultados sugerem que os reservatórios de água da cidade foram contaminados por mercúrio, tornando a água imprópria para consumo. Segundo o estudo, publicado na revista Scientific Reports, os dois principais depósitos próximos ao palácio e ao templo continham altas concentrações de mercúrio. Esse metal provinha de um pigmento usado pelos maias para decorar edifícios, cerâmicas e outros objetos. Durante as chuvas, grandes quantidades de mercúrio e enxofre se infiltraram nos reservatórios, envenenando a água. A transformação desses locais, que antes sustentavam a vida em fontes de doenças, pode ter contribuído decisivamente para o abandono de Tikal. Por fim, é importante destacar que, ao contrário do que muitos pensam, os maias não desapareceram. Apesar do colapso de suas grandes cidades, milhões de seus descendentes ainda vivem na região, preservando tradições, línguas e conhecimentos ancestrais. Seu legado continua vivo, desafiando o tempo e inspirando novas gerações a desvendar seus segredos. Desenvolveram técnicas arquitetônicas tal precisas que permitiam a criação de verdadeiros espetáculos de luz e sombra alinhados aos ciclos celestes. A pirâmide de Kukulkan, por exemplo, não era apenas um templo, mas um calendário de pedra em 3 dimensões. Seus 365 degraus, um para cada dia do ano solar, e suas 9 plataformas, divididas em 18 secões, refletiam um ciclo agrícola e religioso maia. Durante os equinócios, a ilusão de uma serpente descendo pela escadaria norte não era fruto do acaso, mas de um cálculo matemático meticuloso que demonstrara o profundo conhecimento que esse povo tinha da astronomia. Além disso, muitos outros monumentos maias foram construídos com base em observações astronômicas. Em Uxmal, a pirâmide do adivinho se alinha com o nascer do sol no solstício de verão, enquanto em Palenque, o templo das Insquicões foi posicionado de modo a capturar a luz do sol em datas específicas, marcando eventos importantes no calendário maia. Essas construções não eram apenas obras de engenharia, mas também instrumentos científicos, que permitiam aos sacerdotes astrônomos prever eclipses, estacões e até mesmo o movimento de planetas como Vênus, cujo ciclo de 584 dias era fundamental para suas cerimônias religiosas. Outro aspecto fascinante e que, ao contrário de outras civilizações antigas, os maias não se limitavam a registrar o tempo de forma linear. Seu sistema de calendários entrelaçados, o Tzolk'in sagrado, de 260 dias, e o Aab solar, de 365 dias, funcionava como engrenagens de um relógio cósmico, repetindo-se a cada 52 anos em um ciclo chamado roda calendárica. Essa complexidade reflete uma visão de mundo em que o tempo não era apenas uma sucessão de dias, mas uma forca viva, interligada aos destinos humanos e aos desígnios dos deuses. Porém, mesmo com todo esse conhecimento, os maias enfrentaram desafios que, em última análise, contribuíram para o declínio de suas cidades. A dependência de um sistema agrícola intensivo, aliada a períodos de seca prolongada, pode ter levado a crises de abastecimento. Além disso, as constantes guerras entre cidades-estado, como as registradas nas estelas de Piedras Negras e Yaxchilán, enfraqueceram suas estruturas políticas e sociais. Ainda assim, sua capacidade de adaptação permitiu que muitos de seus saberes sobrevivessem, transmitidos oralmente e incorporados às práticas das comunidades contemporâneas. Hoje, quando visitamos sítios arqueológicos como Chichén Itzá ou Tikal, não estamos apenas diante de ruínas, mas de um legado que continua a desafiar nossa compreensão. Cada pedra, cada escrical, cada alinhamento astronômico nos lembra que os maias não foram apenas uma civilização do passado, mas um povo que, com suas limitações e conquistas, moldou uma das culturas mais sofisticadas da história da humanidade. E, mais do que isso, nos mostra que seu espírito inovador e resiliente ainda pulsa nas terras, e um dia chamaram de lar como o ambiente das terras baixas maias, com seus solos ácidos e sua vegetação densa, poderia sustentar uma população tal numerosa. No entanto, as descobertas revelaram um sistema agrícola tão engenhoso quanto sofisticado. Os maias não apenas dominavam técnicas de cultivo adaptadas ao clima tropical, mas também transformaram a própria paisagem para otimizar a produção de alimentos. Um dos achados mais surpreendentes foi a identificação de extensas redes de campos elevados, plataformas de terra construídas acima do nível do solo para evitar inundações e melhorar a drenagem. Esses campos, muitas vezes interligados por canais, permitiam o cultivo de milho, feijão, abóbora e cacau.
base da dieta maia, mesmo em áreas alagadicas. Além disso, os maias desenvolveram sistemas de terraceamento em regiões montanhosas, evitando a erosão e aproveitando ao máximo o terreno acidentado. Outra técnica notável foi o uso de milpas, um método de rotacal de culturas que combinava diferentes espécies em um mesmo espaço, garantindo fertilidade contínua ao solo e reduzindo a necessidade de áreas desmatadas. Mas a verdadeira revolução agrícola maia estava na sua capacidade de gerenciar recursos hídricos. Em uma região onde a estacal seca podia durar meses, eles construíram reservatórios artificiais, chamados aguadas, que armazenavam água da chuva para uso durante os períodos de estiagem. Alguns desses reservatórios, como os encontrados em Tikal, eram verdadeiras obras de engenharia com revestimentos de estuque para evitar infiltrações e sistemas de filtragem natural. Em cidades como Caracol, no atual Belize, redes de canais e represas permitiam não apenas o abastecimento humano, mas também a irrigação controlada de plantacões. Essa expertise agrícola não era fruto do acaso, mas de séculos de observação e experimentação. Os maias entendiam os ciclos naturais com uma precisão que hoje nos impressiona. Sabiam quando plantar e colher com base nos movimentos dos astros, especialmente de Vênus, cujas fases eram associadas a períodos de fertilidade. Também desenvolveram técnicas de adubação orgânica, utilizando restos de plantas, cinzas e até mesmo lodo dos reservatórios para enriquecer o solo. E, ao contrário do que se pensava, não dependiam apenas da agricultura de subsistência, produziam excedentes que sustentavam uma complexa rede de comércio, trocando alimentos por obsidiana, jade, plumas de quetzal e outros bens valiosos. Que torna essas descobertas ainda mais fascinantes e perceber que os maias não viam a agricultura como uma atividade isolada, mas como parte de um equilíbrio cósmico. Para eles, a terra era sagrada e cada colheita era uma oferenda aos deuses. O milho, em particular, ocupava um lugar central em sua cosmogonia. Acreditavam que os primeiros humanos haviam sido moldados a partir dessa planta e seu cultivo era cercado de rituais. Até mesmo a escolha dos locais para plantio seguia critérios que iam além do pragmatismo. Muitas vezes, as áreas agrícolas eram alinhadas com eventos astronômicos, como os solstícios, reforçando a conexão entre o céu e a terra. Hoje, quando olhamos para as ruínas maias, não vemos apenas pedras empilhadas, mas os vestígios de uma civilização que soube dialogar com a natureza de forma única. Enquanto outras culturas do passado esgotaram seus recursos, os maias criaram um modelo de sustentabilidade que perdurou por mais de 2000 anos. E, embora muitos de seus segredos ainda estejam ocultos sob a selva, uma coisa é certa: sua relação com a terra não era de dominação, mas de parceria. Um legado que, mais do que nunca, nos convida a repensar nossa própria forma de habitar o mundo e o ambiente em que viviam para desenvolver suas práticas agrícolas. A isso se somava a escassez de fontes naturais de água doce próximas, capazes de sustentar um sistema de cultivo que alimentasse uma população tão expressiva. Foi assim que as pesquisas revelaram quilômetros de terracos agrícolas, parte de uma vasta rede de produção que se estendia por centenas de quilômetros. Nas imediações do sítio arqueológico de Nakatum, por exemplo, foram mapeados cerca de 10,9 mil terracos, construídos nas encostas das colinas, cobrindo uma área agrícola de mais de 500 quilômetros de extensão. As imagens aéreas também expuseram cerca de 5 mil vestígios de canais de irrigação, dando uma dimensão do esforço monumental empreendido para garantir o sustento de milhares de pessoas. E não era apenas a quantidade que impressionava, mas a engenhosidade por trás desses sistemas. Os maias dominavam técnicas hidráulicas avançadas, capazes de captar, armazenar e distribuir água com precisão. Suas redes de canais permitiam não só o abastecimento diário, mas também a criação de reservas estratégicas para períodos de seca e o controle de enchentes. Um exemplo notável foi encontrado próximo ao sítio de Tintal, onde um canal se dividia em dois trechos, um aéreo, suspenso sobre o terreno, e outro subterrâneo, demonstrando como os maias superavam obstáculos naturais para viabilizar seus projetos. Eles moldavam a paisagem para potencializar a produtividade, e o mais surpreendente é que, mesmo em grandes centros populacionais, seu modelo se mostrava muito mais sustentável do que se imaginava. Como destacou o pesquisador Francisco Estrada Belli, isso prova que essa civilização estava preparada para enfrentar variações climáticas significativas. Mas a engenhosidade maia não se limitava à agricultura. Entre os sítios arqueológicos de El, Sots e Tikal, uma descoberta chamou a atenção dos arqueólogos. Pacuravila, uma fortaleza de proporções impressionantes. A Tintal, acreditava-se que a guerra maia se resumia a rituais, embates diretos e a captura de prisioneiros para sacrifícios. No entanto, essa estrutura militar permanente revela uma realidade bem mais complexa.
Os maias não apenas planejavam conflitos, mas também modificavam o terreno para criar sistemas defensivos sofisticados. No local foram encontradas atimunicões, pedras arredondadas, provavelmente usadas em fundas, comprovando que guerras em larga escala faziam parte de sua história. E as surpresas não param por aí. Em Tikal, dois grandes montes, antes considerados formacões naturais, foram confirmados como pirâmides construídas pela mão humana. Sua funcal ainda é debatida, mas há fortes indícios de que serviam a propósitos funerários. Esses achados abrem a possibilidade de que, nos próximos anos, outras estruturas igualmente grandiosas venham à tona, talvez até mais impressionantes do que as já conhecidas. Outro aspecto fascinante e a revelação de novos personagens da elite maia atintal desconhecidos. Entre os achados, destacam-se os restos de uma rainha, membros da nobreza e até mesmo um menino sacrificado, cujos vestígios, como um crânio e dentes, foram encontrados em Jommu, junto a evidências de rituais. Essas descobertas levantam novas perguntas sobre a organização social, as alianças entre cidades e os costumes dessa civilização, como observou o arqueólogo Edwin Roman, e uma lição de humildade perceber quantas respostas ainda nos faltam. Mais de um milênio após o declínio de suas cidades, nenhuma outra cultura pré-colombiana desperta tanta curiosidade quanto a dos maias. Seus mistérios, guardados pela selva centro-americana, continuam a desafiar nossa compreensão. E, enquanto a ciência avança, uma coisa é certa: quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda há para aprender.